Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e estabelece o fundamento de toda a fé bíblica. Seu nome significa origem ou começo, e ele revela como tudo passou a existir: o universo, a humanidade, o pecado e o início do plano de Deus para a redenção. Tudo o que será desenvolvido ao longo das Escrituras começa aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer forma de vida, Deus já existia. A criação não surge do acaso, mas da palavra de Deus. Ao longo de 6 dias, Deus organiza o caos, cria a luz, separa as águas, forma a terra seca, cria os astros, os animais e estabelece ordem em tudo. Cada detalhe da criação revela intencionalidade, equilíbrio e propósito. Ao final, Deus declara que tudo era muito bom. No 6º dia, Deus cria o ser humano de forma distinta. O homem é formado do pó da terra, mas recebe o sopro da vida diretamente de Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança do Criador, com capacidade de relacionamento, consciência moral e responsabilidade sobre a criação. Deus cria a mulher como auxiliadora idônea, estabelecendo o casamento como a primeira instituição divina. No Jardim do Éden havia provisão abundante, trabalho digno e comunhão direta entre Deus e o homem. Entretanto, essa comunhão exigia obediência. Deus havia dado uma ordem clara, mas o ser humano foi tentado pela serpente, símbolo da rebelião contra Deus. Ao desobedecer, o pecado entra no mundo, a inocência é perdida, a vergonha surge e a comunhão com Deus é quebrada. O homem é expulso do jardim e o pecado passa a afetar toda a humanidade e a própria criação. Mesmo assim, Deus já aponta para uma promessa de redenção futura. Com o passar do tempo, os efeitos do pecado se tornam ainda mais evidentes. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, oferecem sacrifícios a Deus. Abel oferece com fé, Caim não. Dominado pela inveja e pela ira, Caim mata seu próprio irmão. Esse é o primeiro assassinato registrado na Bíblia, mostrando como o pecado rapidamente se aprofunda no coração humano quando não é confrontado. A humanidade cresce, mas também se corrompe. A violência e a maldade se espalham pela terra. Diante disso, Deus decide julgar o mundo, mas Noé acha graça diante do Senhor. Ele é descrito como justo e obediente. Deus ordena que Noé construa uma arca para preservar sua família e os animais. O dilúvio vem, cobrindo toda a terra, trazendo juízo, mas também um novo começo. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo que não destruiria novamente a terra daquela forma. Mesmo após esse recomeço, o coração humano volta a se inclinar para o orgulho. Os homens decidem construir a Torre de Babel para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos. Deus intervém confundindo as línguas, impedindo o avanço da soberba humana. Assim, os povos são espalhados pela terra, dando origem às diferentes nações. Em meio a esse cenário, Deus chama um homem chamado Abraão. Ele recebe uma promessa extraordinária. De sua descendência surgiria uma grande nação, e por meio dela todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão crê em Deus e obedece, mesmo sem saber exatamente para onde estava indo. Deus firma uma aliança com ele, prometendo terra, descendência e bênção. Apesar da idade avançada de Abraão e Sara, Deus cumpre sua promessa com o nascimento de Isaque. A fé de Abraão é testada, mas Deus mostra que ele é fiel à sua palavra. A promessa continua com Isaque e depois com Jacó, que tem seu nome mudado para Israel. Jacó tem 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. Entre esses filhos está José. Invejado por seus irmãos, José é vendido como escravo e levado ao Egito. Mesmo passando por injustiças e sofrimento, Deus permanece com ele. José é elevado a uma posição de autoridade e se torna instrumento de Deus para salvar muitas vidas durante um período de fome. O que parecia tragédia era, na verdade, parte de um plano maior. O livro de Gênesis termina mostrando que Deus é soberano sobre a história. Mesmo quando os homens agem com más intenções, Deus transforma tudo em propósito. Gênesis não é apenas um relato do passado, mas o início de uma história de redenção que continuará se revelando ao longo de toda a Bíblia.
Se este conteúdo te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos dessa jornada pelos livros da Bíblia.